Você sabia que o Brasil é o terceiro país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo? Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Pesquisa do Instituto Datafolha revela que o Brasil realiza mais de 600 mil cirurgias plásticas por ano. E as mulheres se submetem mais a cirurgias do que os homens, sejam estéticas em 88% ou reparadoras em 59% dos casos. Há 10 anos, os homens eram 8% dos consumidores de cirurgias plásticas e atualmente já superam 20%. Em nosso programa de hoje falaremos sobre cirurgia plástica, um assunto que cada vez mais interessa mulheres e homens também, como forma de corrigir, melhorar algum aspecto do corpo. Os procedimentos mais realizados são de prótese de mama e, em segundo lugar, a lipoaspiração. A região abdominal é a mais escolhida. Olá, meu nome é Dr. Afonso Bus, eu sou cirurgião plástico e fui convidado para esse programa para falar alguma coisa sobre próteses mamárias. Essa é uma época do ano em que existe uma procura muito grande por esse tipo de cirurgia. Morando numa ilha tão maravilhosa quanto a nossa, com 42 praias, é claro que existe maior disposição do corpo nessa época do ano pré-verão. E como a cirurgia tende a ter uma recuperação bastante rápida, isso faz com que nessa época realmente exista essa busca maior pela cirurgia. O primeiro passo, a paciente nos procura, né? Fazemos uma investigação clínica, se ela tem condições de realizar a cirurgia. Eu sempre falo a todas que cirurgia plástica não é para quem quer, é para quem pode. Jamais operaríamos uma paciente com alguma doença grave, uma cardiopata, ou mesmo aquelas pacientes que têm seios bastante adequados, seja para a sua idade, e que não merecem a colocação de uma prótese. Então essa também seria uma segunda negativa. As pacientes hoje em dia elas estão bastante informadas por causa da mídia, isso é muito bom, então elas já procuram mais ou menos sabendo o tamanho, o que elas querem, elas vêm na busca de alguma coisa muito específica. E a questão do médico ter o bom senso de dizer sim ou não. A cirurgia em si, ela é feita com anestesia local e sedação. A incisão ela pode ser embaixo da mama, pelo sulco mamário, que descrevemos como sulco mamário, ela tem em torno de 4 centímetros, ou através da areola. A prótese mamária, ela pode ser colocada, ela existe de várias formas e tamanhos, ela pode ser colocada atrás da glândula, ela pode ser colocada atrás do músculo ou ela pode ser colocada atrás da fáscia. Sempre que possível, tentamos colocar atrás da glândula, mas isso faz parte da consulta e varia muito de paciente para paciente. O tamanho mais procurado hoje em dia é em torno de 285 para as próteses retroglandulares. Eu só gostaria de encerrar frisando a importância de que essa cirurgia seja sempre feita por um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é muito fácil de encontrar na internet, no Google, ou seja, onde for, ligando para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Federal de Medicina. Haja vista que nós, profissionais cirurgiões plásticos, fomos preparados 12 anos para esse tipo de cirurgia. Muito obrigado. Atualmente, são realizados cerca de 300 milhões de cirurgias por ano. Destas, a taxa de complicação chega a 1 a 4% para eventos maiores, definidos como morte ou infarto agudo do miocárdio. Além disso, essas complicações aumentam o tempo de internação hospitalar e o custo do tratamento. Logo, para quem vai se submeter a uma cirurgia, independente do porte da cirurgia, é fundamental que seja realizada uma boa avaliação pré-operatória. Na avaliação pré-operatória, 3 pontos são fundamentais. Primeiro, é o risco inerente ao próprio procedimento. Cada procedimento tem um risco de acordo com seu porte cirúrgico. Cirurgias menores têm um risco de complicação em torno de 1%. Das cirurgias menores, nós temos as cirurgias de catarata, procedimentos ambulatoriais, pequenos procedimentos dermatológicos ou mesmo pequenos procedimentos plásticos. Já cirurgias de grande porte,
tipo uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia vascular maior, um grande trauma ou um grande queimado, embute um risco cirúrgico maior que 5%. Felizmente, a maioria dos procedimentos tem um risco intermediário, entre 1 a 5%. Logo, quando você for consultar com seu cirurgião, ele tem que lhe falar sobre o risco inerente ao procedimento cirúrgico. Não faz sentido você se submeter a um procedimento que tenha um risco maior do que o benefício do tratamento proposto. O segundo ponto diz respeito ao local onde a cirurgia vai ser realizada e a equipe cirúrgica e a equipe médica que vai lhe acompanhar durante o procedimento. Sabemos que hospitais e equipes que têm um volume de cirurgia grande têm muito mais condições de tratar das complicações de uma maneira mais adequada. Logo, também é importante, quando você for discutir o seu caso com seu cirurgião, que você pergunte a ele sobre o local onde será realizada a cirurgia. Pergunte sobre a experiência de toda a equipe que vai lhe acompanhar, tanto antes quanto durante e também no pós-operatório. E, finalmente, o terceiro fator diz respeito ao paciente, a você. Cada pessoa tem um risco próprio, porque tem patologias diferentes, tem metabolismos diferentes, cicatrização diferente, risco de embolias diferente. Então, você também tem que se autoavaliar e tem que fazer tudo o que for possível para diminuir esse seu risco cirúrgico. Então, trate bem as suas doenças. Use todas as medicações recomendadas pelo seu médico, não esconda nada da sua equipe cirúrgica nem do pessoal da anestesia. Se você fuma, pense em deixar de fumar pelo menos 2 semanas antes do procedimento. Tente fazer atividades físicas regulares, já está bem provado que a atividade física antes da cirurgia melhora o pós-operatório e melhora até a cicatrização. E não esqueça de ter uma atitude positiva para a cirurgia. É muito importante que você acredite no que você está fazendo, acredite na sua equipe cirúrgica e tenha a convicção de que tudo vai correr bem. Já no pós-operatório, existem algumas técnicas que auxiliam para que você tenha menos desconforto e principalmente menos dor. Procure um profissional, geralmente ligado à área de fisioterapia, que possa lhe dar algumas dicas para você passar por este período de pós-operatório de uma forma mais tranquila. A abordagem fisioterapêutica nos pacientes submetidos à cirurgia plástica é essencial para o sucesso do tratamento. O ideal é que se inicie antes da cirurgia, com os objetivos de manutenção da musculatura, estímulo linfático, além de um conhecimento das condições gerais e das condições musculares e de pele. No pós-operatório, o tratamento a ser realizado vai ser de acordo com a condição do paciente, que é única. É impossível generalizar, pois um dos principais determinantes do sucesso é exatamente a capacidade do profissional de detectar a fase de recuperação em que o paciente se encontra, para escolher o tipo de tratamento adequado. A drenagem linfática pode ser iniciada rapidamente, levando a uma melhora da cicatrização. Porém, é necessário lembrar que este recurso deve ser realizado por um profissional que tenha amplo conhecimento do sistema linfático, das manobras a realizar e de todos os cuidados necessários com as incisões cirúrgicas. Além da drenagem linfática manual, o profissional pode utilizar variados recursos fisioterapêuticos, como o ultrassom, a crioterapia, que é o tratamento com gelo, os exercícios fundamentais no processo de recuperação, estando preparado para evitar e tratar as complicações tardias da cirurgia, como as aderências, principal fator agravante e causador de edema, as fibroses, déficits de sensibilidade, a dor, a flacidez e a fraqueza muscular. A fisioterapia pode diminuir o tempo de repouso do paciente e acelerar a recuperação. E se você se interessou pelo assunto de hoje de nosso programa, acesse o nosso site e confira várias informações sobre saúde no www.coraçãoemmovimento.com.br. Até o nosso próximo programa.